Boa tarde a todos. É uma alegria retornar a esta casa e partilhar com vocês este seminário, que eu espero que seja útil em alguma medida. Este tema foi uma publicação de 2012 da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, da qual eu faço parte, e tem sido uma contribuição que nós propomos ao movimento espírita, refletindo sobre a questão da diversidade sexual à luz da ciência e à luz de uma visão espírita inclusiva. Então, o que nós vamos fazer nesse seminário é refletirmos juntos a respeito desta questão sobre vários ângulos. Observem que o título da obra e deste seminário é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, e não homossexualidade na visão espírita. Por que não se chama na visão espírita? Porque esse é um dos temas que, em doutrina espírita, nós dizemos que está inconcluso. Isso significa que tem diferentes visões, diferentes vertentes, diferentes interpretações, e eu quero crer que todas elas respeitáveis. Então, nenhum de nós pode supor que a sua visão, a sua interpretação, seja a visão espírita. Embora esta postura não seja vista com frequência no movimento. A grande maioria das pessoas afirma a visão espírita a respeito deste ou daquele tema, muitas vezes falando a sua visão pessoal ou o que aprendeu a respeito de algo, ou repetindo mesmo a fala desta ou daquela pessoa, como se o pensamento espírita pudesse ser a opinião de um ou de outro. Por que eu digo que nenhum de nós ainda pode dizer que esta é a visão espírita? Porque a visão espírita é sustentada dentro da universalidade do ensino dos espíritos e na comunhão universal dos pensamentos e das ideias. E sobre essa temática ainda não há. Então, qual o diferencial desta proposta que nós apresentamos para vocês? É a aliança entre ciência e espiritualidade. É uma visão, ao mesmo tempo científica e ao mesmo tempo doutrinária, dentro de uma interpretação que nós acreditamos seja lógica, seja racional, como é o princípio espírita. A conclusão, a síntese, fica a cargo pessoal de cada um. Esse é um movimento que cada um faz na intimidade da alma. Ok? Então, o que nós vamos convidar vocês é a refletirem nesta tarde aquilo que nós estamos trazendo. Começamos com Emmanuel no livro Vida e Sexo, que, na minha opinião, é um dos livros, se não o livro mais importante em matéria de sexualidade dentro da literatura mediúnica espírita. E Emmanuel nos diz, no capítulo 21, o seguinte: o mundo vê na atualidade em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Então é muito interessante isso. Emmanuel já diz, atenção e respeito em pé de igualdade. Vocês acham que na nossa sociedade, héteros e homossexuais, travestis e transexuais, têm respeito em pé de igualdade? Não, nem de longe ainda. E no movimento espírita, tem? Sim ou não? Em alguns lugares sim, em outros não. Também no movimento espírita, como um movimento religioso, nós também temos preconceitos, nós também encontramos dificuldades. Algumas casas espíritas, até bem pouco tempo atrás, não era permitido que homossexuais dessem passe, dirigissem reuniões mediúnicas, participassem de evangelizações infantis ou coisas do tipo. Cada vez mais escasso as casas que assim praticam, mas isso era muito frequente até um certo tempo atrás. Mas Emmanuel já dá o tom. Ele diz, homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade. E é nesse caminho que nós vamos, porque este é o caminho do Evangelho. Mas para que nós façamos isso, nós temos que fazer um movimento de ressignificação. Há um ditado chinês que diz assim, não se coloca conteúdo novo em xícara cheia,
Para colocar-se conteúdo novo, é necessário esvaziar a xícara. Todos vocês já vieram com a xícara cheia. Isso significa, estão cheios de conceitos, de preconceitos, de ideias, de opiniões, de sentimentos a respeito deste assunto, os mais variados, não é? Então, o que eu convido vocês é a momentaneamente colocar de lado. Não precisa colocar longe, não, porque vocês ficam angustiados. Bota aqui, ó, bem grudadinho no corpo, de ladinho. Tanto as paixões quanto os preconceitos. Para que nós possamos abrir um espaço emocional interno de relativa neutralidade, aonde se possa receber conteúdo e processar este conteúdo de uma maneira livre. Começando então a esvaziar a xícara, nós vamos falar dos preconceitos. O que são preconceitos? O que significa preconceito? É uma pergunta de verdade, tá, gente? Hã? Uma ideia pré-concebida, não é? Uma ideia prévia a respeito de uma determinada coisa ou circunstância. Quando a gente faz uma ideia prévia a respeito de algo, significa que nós não nos expusemos a este algo. Ou nós estamos nos baseando naquilo que outros nos disseram, ou naquilo que nós vimos da experiência do outro, mas é algo que nós não sentimos, ou sabemos, ou conhecemos. Afinal de contas, é algo que se faz fora do contexto da experiência. E quando nós nos submetemos à experiência, as ideias, os conceitos, elas mudam. Então, o preconceito, ele se baseia em fantasias. Ele se baseia na nossa imaginação. E as nossas fantasias e imaginações estão baseadas nos nossos medos, nas nossas carências e nas nossas fidelidades de amor. Então, nós assumimos pensamentos e sentimentos que correspondem a outros como forma de fidelidade. Passamos a pensar como pensa a nossa família, como pensa a nossa sociedade, como pensa o meio do qual nós fazemos parte, mesmo que nós nunca tenhamos estabelecido um contato pessoal com aquela experiência. E passamos a reproduzir, pelo pertencimento, aquela maneira de pensar e aquela maneira de agir. Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que muito do que vocês pensam e falam são reproduções do que pensam e falam as pessoas que são importantes para vocês. Sem que tenhamos parado para refletir mais profundamente a respeito de uma ou outra opinião ou pensamento, né? Eu gosto demais dessa imagem para falar de preconceito, porque ela mostra uma pessoa com rabo de macaco falando da orelha de macaco do outro. Quem tem rabo não tem orelha, quem tem orelha não tem rabo, mas no fundo é tudo uma macacada só, é ou não é? Então diz o ditado que quando nós apontamos um dedo para o outro, existem 3 apontados para nós. Que na verdade aquilo que se fala do outro está falando, na verdade, a nosso próprio respeito. E um dia eu vi o Raul Teixeira falar algo muito interessante. Ele disse assim: se é o outro, somos nós que tem culpa no cartório, só Deus sabe. É o dedo que fica apontado para cima na mediação, né? Mas a ciência mostra isso realmente com muita propriedade. A psicanálise hoje nos mostra que o processo da observação e do comentário a respeito da vida alheia é uma projeção natural dos nossos complexos e das nossas necessidades internas. Já bem dizia uma autora francesa, numa frase que foi erroneamente atribuída a Freud, que quando Pedro fala de Paulo, sabemos mais de Pedro que de Paulo. Quando um fala do outro, a gente sabe mais de quem fala do que de quem é falado. Porque quem é falado está sendo julgado e analisado sob a perspectiva de quem fala. E quem fala se denuncia nos seus conceitos, nas suas interpretações, nas suas dificuldades. Então, no processo de falar do outro, nós estamos falando de nós mesmos. Assim, quando nós falamos das questões sexuais, nós estamos muitas vezes falando a nosso próprio respeito, da sexualidade de cada um. Quando dizemos do preconceito referente às questões da homossexualidade, estamos falando de questões muito profundas, daquilo que conhecemos sob o nome de homofobia. Fobia significa medo exagerado de uma coisa ou circunstância. Homo é a condição da igualdade. A homofobia vai desde a exclusão afetiva, familiar ou escolar, até os movimentos francos de agressão e de violência,
como os assassinatos e os espancamentos que se realizam contra pessoas homossexuais, travestis ou transexuais. Infelizmente, estas são imagens reais. Vocês imaginem que nos Estados Unidos, cerca de 26% dos jovens homossexuais são expulsos de casa quando falam da sua sexualidade. Porque as pessoas amam mais os valores do que os indivíduos. E quando os indivíduos ameaçam os valores, então se exclui o indivíduo para manter a fidelidade aos valores. Esse é o mundo moralista. Esse é o mundo da fachada. Né? Este é o mundo da tradição, do aparentar ser, ao invés do verdadeiramente ser algo na profundidade. Qual é o destino dessas pessoas que são expulsas de casa? As pesquisas nos mostram que uma boa parte caminha para aquilo que se chama marginalidade da vida. O uso e o abuso de substâncias, a prostituição e os movimentos autodestrutivos. As pesquisas demonstram que a comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, possui um alto índice de adoecimento mental, maior estatisticamente do que a comunidade heterossexual. Mas também nos demonstram, essas mesmas pesquisas, que isso não se deve à questão sexual em si, mas ao universo da exclusão afetiva. Pois as pessoas, quando são excluídas dos seus ambientes de afeto, entram num estado de necessidade interior tamanha que isso muito frequentemente caminha para os processos autodestrutivos. A psicologia demonstra que os homossexuais fazem muito mais frequentemente núcleos afetivos naquela que é chamada família de eleição do que na sua família biológica natural. Família de eleição é aquele grupo de iguais, onde as pessoas andam porque são iguais, né? O grupo de homossexuais, grupos de travestis, grupos de transexuais. E isso tem algo muito positivo, porque dá suporte social, porque dá força e coragem, dá sustento para o indivíduo, muitas vezes, literalmente, sobreviver, mas também tem os seus prejuízos, porque leva aos comportamentos projetivos de grupo, às absolutizações de uma característica, né? O indivíduo deixa de ser si mesmo para se tornar aquele rótulo social, e por aí vai uma série de coisas. Vocês vão ficar pasmos de saber que o nosso país é o campeão mundial de violência contra homossexuais. No nosso país, a cada 26 horas, um membro da comunidade LGBT é barbaramente assassinado, vítima de homofobia. Então é um país democrático, que se crê muito respeitador dos direitos alheios, mas que violenta, que assassina os indivíduos, sobretudo as travestis e os transexuais, são alvos muito frequentes deste movimento de violência. O que nós não percebemos é que esta violência social que mata, ela tem a sua raiz e ela se inicia naquelas piadas homofóbicas que a gente faz dentro de casa com os nossos filhos. Naquelas brincadeiras que nós consideramos inocentes, que discriminam e classificam de uma forma padronizada. Naqueles movimentos de estereotipização dos comportamentos, das características que nós fazemos. Então, nós vivemos uma sociedade heterossexista, focada no modelo heterossexual. E transformamos isso no modelo tradicional. E tudo que se afasta disso é tratado com violência. E isso começa desde pequeno, porque o menino mal consegue se ficar de pé, acabou de começar a andar, a balbuciar as primeiras palavras e nós já estamos brincando com ele ou com a menina, né? Ah, e a namoradinha? E o namoradinho? Não é? Já tem namorada? E isto é uma forma tradicional de heterosexização, não é? Ou seja, de um movimento de formatar desde pequenininho. Isso fazemos sem intenção, sem nem perceber que está sendo feito. É um movimento cultural que acontece, mas este movimento, ele sustenta este movimento de violência social. Observem que essa pesquisa da Unesco demonstra que em Brasília, 88% dos jovens entrevistados consideram normal humilhar gays e travestis.
27% não querem ter homossexuais como colegas de classe. E 35% dos pais e mães de alunos não gostariam que seus filhos tivessem homossexuais como colegas. Por que 88% dos jovens estão achando que é normal humilhar gays e travestis? Porque estão aprendendo dentro de casa isso. Nas piadas homofóbicas, machistas que os pais e mães fazem dentro de casa. Porque ligam a televisão no sábado à noite e o programa humorístico usa 99% do seu tempo com piadas homofóbicas. Dentro de um movimento de classificação e rotulagem absolutamente discriminatória, não é? Então nós precisamos parar e refletir a respeito disso. Porque nós estamos em uma sociedade em transformação. E precisamos refletir a respeito dos preconceitos. Uma análise do preconceito nos leva a encontrar algumas causas que estão subjacentes. Para entendermos por que as pessoas consideram que o homossexual, o transexual ou a travesti é inferior ou é pior. Primeira explicação é o machismo. O machismo, que é fortemente arraigado na nossa cultura, é aquele pensamento de que o homem é superior à mulher e que, portanto, tem direitos enquanto as mulheres têm deveres diante do homem. E o machismo, historicamente, classifica tudo aquilo que se associa ao feminino ou à mulher como algo menor, inferior, digno de discriminação. Isso nós vemos até mesmo na Bíblia. A Bíblia tem 6 ou 7 referências ao comportamento homossexual. Nenhum à homossexualidade. Porque a homossexualidade, enquanto gênero, enquanto reflexão mais profunda, ela não existia naquela época. Ela é uma construção do século XIX. Mas na Bíblia se descrevem comportamentos homossexuais. Todos eles historicamente explicáveis, à luz do conhecimento que nós temos hoje daquela cultura. E é interessante porque essas referências estão nos livros atribuídos a Moisés, o livro de Levítico e outros, e depois na fala de Paulo de Tarso, resgatando os livros antigos. Não tem nenhuma referência na voz direta de Jesus, nem dos seus apóstolos. Apenas na fala de Paulo, referindo-se ao Velho Testamento. E o que acontece é que o Velho Testamento se refere ao comportamento dos cananeus. Quando o povo hebreu veio do cativeiro do Egito para habitar a terra prometida, encontrou lá habitando os cananeus, que era um povo politeísta e pagão. Não acreditavam no Deus único dos hebreus e tinham crença em vários deuses, como forças da natureza e formas de culto específicos. E eles tinham os ritos sagrados de comunhão com estes deuses. E um deles eram as prostitutas e os prostitutos sagrados. Homens e mulheres que ficavam no templo tinham relações sexuais com as pessoas e elas pretendiam uma determinada comunhão com os deuses a partir daquela relação sexual. Então, os hebreus, quando vêm para a Terra Prometida, começam uma série de críticas a estes costumes. E estas falas a respeito do comportamento homossexual, elas se inserem todas historicamente dentro das críticas ao costume orgiástico pagão, ali naquele povo, naquela época. E uma destas falas, que reflete muito machismo, está no livro de Levítico, e diz assim: como mulher não te deitarás, homem com homem, isto é, abominação. Vejam que interessante, até hoje muitos evangélicos de denominações, sobretudo mais recentes, utilizam este texto para dizer que Deus odeia os homossexuais, que o homossexual vai para o inferno e uma série de coisas. Vejam a raiz deste texto. Naquela época, os povos se agrupavam em grandes famílias, né, viviam em bandos, em grandes famílias, que habitavam de forma conjunta uma determinada região. E ficavam geograficamente colocados como se fossem uma cruz, tendo no centro o seu tabernáculo sagrado, que era o espaço de adoração comuns das tribos. Naquela época, a tradição dizia que apenas os homens tinham direitos, as mulheres não tinham direitos nem valores sociais.
serviam para a reprodução e para o cuidado com a família. Como se fosse pouco, né? Mas naquela época as mulheres não tinham direito de ter acesso aos ensinamentos sagrados, senão através de seus maridos, não tinham direito de voz pública ou de opinião, não tinham os direitos que eram dados aos homens. Então, o poder passava de homem para homem, de pai para filho, dentro da linha sucessória natural. Dizem os historiadores que se naquela época um homem se deitasse com outro homem como se fosse mulher, então ele cometia 2 grandes pecados para aquela comunidade. O primeiro, assemelhando-se no comportamento ao comportamento feminino, ele abria mão do seu espaço de poder masculino naquele grupo e população, e então se igualava a algo que era socialmente considerado inferior e desprezado. Segundo, se ele fizesse isso, ele colocava em risco toda a tribo, porque ele podia ser o próximo dentro da linha sucessória, e a modificação da sua imagem colocava em risco a imagem de todo o seu clã. Então, quando o texto bíblico diz, como mulher não te deitarás homem com homem, isto é a abominação, dizem os historiadores que isto reflete o machismo histórico, dado o poder que era atribuído ao homem e ao masculino naquela comunidade, na proteção dos direitos e das circunstâncias que eram atribuídas àquela comunidade. O fato é que já se passaram muitos mais de 2000 anos sobre estes fatos históricos e a nossa sociedade continua tão machista quanto, apenas com expressões diferenciadas, não é? Apenas mudando a forma de manifestação desse machismo. Uma outra coisa que está por detrás do preconceito é o pensamento religioso. Desde sempre, a igreja diz que a sexualidade considerada sagrada é a sexualidade chamada reprodutiva. E tudo aquilo que se afasta da chamada sexualidade reprodutiva é considerado como algo inadequado. Esse pensamento, claro, já vem sofrendo uma série de revisões há algum tempo, mas ele teve um forte impacto na nossa sociedade, não só sobre os homossexuais, como também sobre os heterossexuais. As pessoas que são aqui mais vividas hão de lembrar-se o tabu que era a sexualidade na sua época, não é? O uso dos anticoncepcionais e a expressão sexual entre os parceiros. Eu me lembro de um dia estar atendendo um casal de idosos e a senhora octogenária me queixava algo a respeito do aparelho genitorinário e eu perguntei a ela a respeito da prática da vida sexual e ela estava com o marido ao lado e eu não me esqueço a resposta. Ela me disse assim: ah, meu filho, era muito difícil. Era significa, faz tempo, né? Era muito difícil. Quando a gente tinha relação sexual, era no escuro, debaixo do edredom, e a gente virava o santo para a parede. Nós 3 rimos muito, eles ficaram vermelhinhos, mas o que isso reflete? Que eles, como casal heterossexual, tinham vergonha de praticar o sexo. Porque sexo significava prazer, não era objetivado para a reprodução, e então eles se sentiam envergonhados. Não se sentiam à vontade para tocarem o corpo um do outro, para manifestar o prazer ou para ter esta troca. Isto é fruto da educação religiosa que nós tivemos ao longo de vários séculos, não é? E que só recentemente tem sido questionado. A homossexualidade, então, considerada dentro deste pensamento como uma sexualidade não reprodutiva, foi colocada de escanteio e renegada como algo antinatural. Mas, primeiro, é verdade que a homossexualidade seja não reprodutiva? Os homossexuais são não reprodutivos? Sim ou não? Sim ou não? Não. O homossexual é tão reprodutivo quanto qualquer outra pessoa. Assim como pode ser tão estéril quanto qualquer outra pessoa. O que acontece é que dentro de uma relação homossexual, a gestação, o processo da reprodução não vai se dar pela mesma via que dentro de um casal heterossexual. Mas existem inúmeras possibilidades. Uma pessoa homossexual pode já ter tido filhos dentro de uma relação heterossexual prévia.
pode fazer filhos tendo uma relação heterossexual objetivando este fim, pode utilizar-se de barriga de aluguel, pode fazer inseminação artificial, pode ter inúmeros métodos. E isto permite a reprodução tanto quanto qualquer outra reprodução, não é, heterossexual, que também pode utilizar os mesmos métodos dos casais que tenham dificuldade de engravidar. Então isso reflete, na verdade, o pensamento religioso. Michel Foucault, que estudou a sexualidade no nível profundo, ele vai dizer que o pensamento religioso da igreja a respeito da sexualidade está muito mais colocado como um instrumento de poder do que como um entendimento a respeito das circunstâncias. Então a igreja sempre afirmou o seu espaço de poder através desse discurso de manipulação da sexualidade. E nisto a homossexualidade também teve o seu efeito. Uma outra coisa por detrás do preconceito é as questões psicológicas. Os psicólogos da Universidade da Geórgia resolveram fazer um estudo para saber se verdadeiramente aquilo que nós falamos do outro é algo que nós temos em nós. Então, em um grupo de universitários homens, separaram um grupo considerado homofóbico de um grupo considerado não homofóbico. E convidou estes grupos para uma pesquisa em laboratório. Primeiro, para separar os dois grupos, eles estabeleceram questionários sobre sexualidade. E depois, cada um foi para o laboratório. Que teste de laboratório foi esse? Um por um entravam numa cabine toda fechada, onde tinha apenas uma cadeira, um aparelho de televisão e um fio. Nesta televisão passava um pequeno trecho de pornografia homossexual masculina. E os jovens homens assistiam àquele trecho. E tinha um fio muito fino conectado ao seu órgão sexual. E este fio era capaz de medir a expansibilidade peniana. Isso é capaz de dar uma medida da ereção, que por sua vez é uma medida da excitação. O que os pesquisadores queriam saber era se os jovens tinham excitação diante do vídeo de pornografia homossexual masculina. Qual foi o resultado? O grupo dos não homofóbicos não apresentou excitação significativa diante dos vídeos. E o grupo dos homofóbicos? Altos níveis de excitação. E todos eles disseram, após a pesquisa, numa escala de 0 a 10, o grau de excitação que tiveram. Todos referiram que tiveram 0 grau de excitação. Então os pesquisadores perguntam, que estranho fenômeno psicológico é esse que leva um indivíduo a negar aquilo que está diante dos seus próprios olhos? Ele tem a percepção da excitação, ele tem uma ereção, ele sabe que está excitado, ele sabe que tem um computador que mediu a sua excitação e que, portanto, comprova a sua excitação, e mesmo assim ele diz que teve 0. Por quê? Porque são jovens que estão na fase de definição da identidade e que têm visões muito estereotipadas a respeito da homossexualidade, e essas visões são muito negativas. Em geral, estas pessoas pensam que ser homossexual é ser inferior, é ser promíscuo, é ter falha de caráter, uma série de coisas que se atribuem à homossexualidade que, na verdade, não tem nada a ver com a homossexualidade, sim com o caráter do indivíduo. Mas esses jovens não querem ser associados a esta imagem negativa da homossexualidade. É interessante observar que muitos homossexuais também têm a mesma imagem a respeito da homossexualidade. Muitos homossexuais são homofóbicos. Trazem dentro de si a homofobia internalizada, os conceitos negativos. Não acreditam que podem ser felizes, não acreditam que exista fidelidade ou relacionamento afetivo entre homossexuais, não acreditam que possa haver um futuro para uma relação homossexual. Isto representa esse discurso social introjetado pela própria pessoa homossexual, que passa então a reproduzir isto. Via de regra, estas pessoas ficam só em relações sexualizadas, sem estabelecer relacionamentos afetivos profundos, sem estabelecer vínculos mais duradouros, não é? Isto é chamado pela psicologia de homofobia internalizada. O Kinsey foi um biólogo que resolveu fazer uma pesquisa sobre o comportamento sexual.
E ele é considerado até hoje uma das maiores pesquisas feitas a nível mundial da sexualidade humana. Então ele entrevistou cerca de 17 mil homens em toda a costa leste dos Estados Unidos. E o que se descobriu foi muito impactante. Dos 17 mil homens estudados, 50% revelou ter ou ter tido atrações homossexuais. Dos 50%, 35% revelou ter ou ter tido relações homossexuais por um período mínimo de 3 anos entre a vida adolescente e a vida adulta. E dos 35%, 4% se disse homossexual. Então vocês vejam, 50% têm atração ou desejo, 35% vivem relações e destes apenas 4% se dizem homossexuais. Vocês imaginam o universo daquilo que é oculto, daquilo que não é mostrado, daquilo que não está manifesto. É que tem muita gente que tem preconceitos muito interessantes. Por exemplo, tem heterossexuais, entre aspas, que se relacionam sexualmente com homossexuais e dizem que homossexual é aquele com quem ele transa. Porque ele faz o papel ativo e a pessoa faz o papel passivo na relação, então homossexual é quem se assemelha à mulher. Na verdade, homossexual é quem tem atração homossexual. Se a pessoa tem um relacionamento homossexual, ela tem uma parcela de homossexualidade dentro de si, ou de desejo e atração homossexual, ainda que não reconheça isso. Mas o fato é que dentro deste universo aí, de 46% dessa pesquisa do Kinsey, que não assume a sua atração homoafetiva, nós temos os comportamentos mais diversos. Há aqueles que vão viver a sua homossexualidade de forma clandestina. Muitos casam, têm família e têm relacionamentos homossexuais extraconjugais, ou às vezes até relacionamentos duradouros, mas que ficam clandestinos o tempo todo. Há pessoas que vão ter fases de vida homossexuais, fases de vidas heterossexuais. Há pessoas que nunca vão aceitar viver a sua homossexualidade. Tem pessoas que não vão viver nem a homossexualidade, nem uma heterossexualidade, vão se reprimir sexualmente a vida inteira. Aos comportamentos os mais variados. O fato é que esta pesquisa do Kinsey mostra que o universo daquilo que é reprimido, que é não manifesto, é muito grande, o que corrobora a afirmativa social de que aquilo que se aponta no outro é aquilo que se tem dentro de si. Então, baseado nas pesquisas, eu vou dar uma dica. Se você for homofóbico, fica calado. Guarda para você. Porque hoje já é de domínio público que o homofóbico está falando de si mesmo. O fato é que nós estamos em uma sociedade em transformação. E essa sociedade em transformação pede de nós revisões de conceitos e revisões de valores. Então, por exemplo, quem ouviu falar aqui no Thomas Beatty? Levanta a mão para eu saber. Só isso? Muito pouco. Thomas Beatty é esse homem aqui, ó, com esse barrigão. O que tem dentro da barriga dele? Não é lombriga. Nem barriga d'água. Nem cerveja. O que é? Bebê. Exatamente. Este homem está grávido. Aliás, deu à luz ali, ó, depois, em 2 gestações diferentes, aquelas 2 crianças lindas. Como que este homem pôde estar grávido? Hã? Biologicamente é uma mulher. Exatamente. Ele é um... Como é que chama? Transsexual. Exatamente. Eu tenho certeza que está na ponta da língua de vocês a diferença entre homossexual, heterossexual, bissexual, travesti, transexual, drag king, drag queen, crossdresser. Não está? Na ponta da língua, não está não? Então é o seguinte, homo é aquele que se atrai pelo igual. Pelo seu igual psíquico, que nem sempre é o seu igual biológico. Mas na maioria das vezes é. Hétero é aquele que se atrai pelo diferente.
seu diferente psíquico, que na grande maioria das vezes é também diferente biológico. O que é o bissexual? É aquele que se atrai tanto por um quanto por outro. Não é que precisa dos dois, mas é aquele que, se tiver relação com um ou tem relação afetiva ou sexual com o outro, está à vontade, se sente bem naquela relação. Tem muita gente que acha que o bissexual nem exista, que o bissexual seja um homossexual enrustido. Em muitos casos é mesmo. Mas o bissexual existe, de fato. Não é? Tem muitas pessoas que manifestam a bissexualidade como um sentimento autêntico. Aquilo que a pessoa se sente natural ou se sente à vontade de ser ou de se comportar. O que é o travesti? Travesti é aquele que se traveste. Aquele que se veste conforme o sexo oposto. Se for para fazer um show, um personagem, então nós temos o drag king ou a drag queen. A pessoa que se veste num show como o sexo oposto e depois se desmonta após o show, não é? É um personagem. A grande maioria que faz isso é homossexual, mas há heterossexuais que também fazem isso. O que é então um travesti clássico, aquele que nós vemos nas ruas com muita frequência e que as pessoas conhecem como travesti? É aquele que se identifica em alguma maneira com o sexo oposto e que então se veste conforme o sexo oposto, podendo ou não alterar o seu corpo. Há travestis que modificam o corpo, botando silicone, botando coisas, e outros que não fazem. Se diferencia do transexual, porque o transexual tem aquilo que nós chamamos, em psiquiatria, de disforia de gênero. Disforia de gênero significa o sofrimento diante do seu gênero. Então a pessoa nasce no sexo biológico masculino, mas desde sempre se sente feminino. Nasce no sexo biológico feminino, mas desde sempre se sente masculino. É o menino que se sente menina, é a menina que se sente menino. Isso não necessariamente acontece com o travesti. O travesti, ao contrário, tem um prazer naquela dicotomia macho-fêmea. Inclusive, as pessoas que procuram os travestis para a relação sexual também têm prazer nessa dicotomia. As pesquisas mostram que os homens que procuram travestis para a relação sexual são homens que procuram o ato passivo, ou seja, procuram a relação sexual com travestis para serem penetrados pelo travesti dentro da relação sexual. E se atraem por aquela dicotomia ali, macho-fêmea, dentro de um mesmo indivíduo. Já o transexual, ele tem um sofrimento psíquico de estar naquele sexo. E tem uma rejeição ao seu sexo biológico. Tão grande que psicólogos americanos especializados em transexuais dizem que há transexuais que chegam até mesmo a nem tocar o seu órgão sexual. Tamanha a aversão que tem aquela biologia, não é? E é por isso que o Conselho Federal de Medicina considera curativa a cirurgia de redefinição sexual, a chamada mudança de sexo, que no nosso país pode ser feita gratuitamente pelo SUS, desde que a pessoa passe por 2 anos de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, tenha o diagnóstico, que atualmente é uma definição psiquiátrica de transexualismo, pois ainda está classificado dentro do Código Internacional de Doenças como até o ano passado, como uma doença, como transtorno de identidade. Esse ano, com a publicação do novo Código Internacional de Doenças, apenas como disforia de gênero, apenas como sofrimento psíquico diante do seu gênero, porque há hoje um movimento internacional pela despatologização da transexualidade, para fazer pela transexualidade o mesmo que foi feito com a homossexualidade 40 anos atrás, né? Retirar do rol de doenças psiquiátricas. E isso está sendo realmente feito e será feito muito em breve. Então, como ainda se tem essa definição psiquiátrica, no nosso país a pessoa precisa passar pelo acompanhamento médico, que é motivo, inclusive, de muita insatisfação, de muita queixa da comunidade transexual. E ela pode fazer a cirurgia de mudança de sexo. Já o travesti não sente essa necessidade íntima, porque a disforia é muito menor e essa dicotomia macho-fêmea
ela é mais bem utilizada, mais bem equacionada, né? Bom, o que é o crossdresser? O crossdresser são homens que se vestem como mulheres, têm identidades femininas, por exemplo, por um período do dia, do mês, ou do ano, ou da vida, e se identificam com o feminino sem necessariamente terem relações com o mesmo sexo. É uma outra definição psicológica, um outro campo de manifestação. No nosso país nós temos um muito famoso, quem conhece? Sabe como chama? O Laerte Fonseca, né? Famoso cartunista que nos traz aí esse universo dos crossdressers. Tem uma entrevista dele para Marília Gabriela, muito interessante, em que ela elogia a maquiagem, a roupa dele, feminina. Ele, desde 2009, assumiu a identidade feminina. E, em determinado momento, ela pergunta, e a namorada, como vai? E ele diz, muito bem. Então, os crossdressers, não, segundo informam, não tem necessariamente relação com o mesmo sexo, né? Então, é um outro campo de interpretação. Bom, eu trago todas essas definições para nós olharmos para o universo da diversidade sexual. Embora hoje nós vamos falar apenas da homossexualidade. Está claro isso? O que é então o homossexual? É aquele que sente atração afetiva, sexual por pessoas do mesmo sexo. Quando nós dizemos que uma pessoa é homossexual, a única coisa que nós estamos falando a respeito dela é que ela sente atração afetiva e sexual por alguém do mesmo sexo. Ponto. Não estamos falando nada mais. Não estamos definindo o caráter, não estamos falando do comportamento daquela pessoa, não estamos falando se ela é bonita, se ela é feia, se ela é certa, se ela é errada, se ela é boa, se ela é má. Nós só estamos dizendo que aquela pessoa sente atração afetiva sexual por alguém do mesmo sexo. Isso é muito importante de ser compreendido. Homossexualidade não define caráter. Tem homossexual de tudo quanto é tipo. Tem homossexual sadio, homossexual enfermo. Tem homossexual com comportamento digno, comportamento indigno. Como tem heterossexuais da mesma forma. Também é importante notar que a homossexualidade não é só uma atração sexual. É uma atração afetiva e sexual. Porque há pessoas que pensam que homossexualidade é um comportamento sexual. Não, homossexualidade é uma atração. E essa atração ela é afetiva e sexual. Ok? Precisamos diferenciar o que sejam a orientação sexual do comportamento sexual. Porque, por exemplo, a chamada homossexualidade situacional. Pessoas que vivem relações homossexuais na prisão, em manicômios, em monastérios, em espaços onde não há campos de guerra, onde não há o objeto do desejo, estão confinados no mesmo sexo e terminam por se relacionar entre si. Isso não necessariamente reflete aquilo que é a orientação sexual do indivíduo, né? As práticas homossexuais também na adolescência, elas devem ser refletidas, porque têm diferentes significados. As pessoas perguntam assim para mim, Andrei, como é que eu faço quando meu filho fala para mim que está tendo uma atração ou uma experiência homossexual? O que eu devo fazer? E eu geralmente respondo, bom, a primeira coisa que você deve fazer é não fazer. Não fazer escândalo. Porque os pais tão logo ouvem isso, sentem-se tão ameaçados, que geralmente se tornam agressivos ou intimidados de uma tal maneira que se tornam violentos verbal ou fisicamente com os filhos. A primeira coisa é ouvir o filho. E segundo, individualizar cada caso. De que nós estamos falando? De um indivíduo no início da adolescência, no meio e no final. No início da adolescência, os meninos estão saindo da infância para a vida adolescente. Naquela fase em que a glândula pineal desperta-se e que tem aquilo que eu chamo de um caos programado por Deus. O despertar da glândula pineal é um caos programado por Deus.
A pineal é responsável pela vida mental, pela mediunidade, pelo arcabouço de memória do passado e pelo despertar da sexualidade. Isso tudo aflora ao mesmo tempo na adolescência. É ou não é um caos programado por Deus? Se torna muitas vezes um grande desafio o processo da adolescência, por tantas as coisas que afloram no adolescente naquele momento. Então o que acontece nesse momento é que os adolescentes se sentem atraídos, mas são muito inibidos afetiva e socialmente. Então forma o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. Os meninos só andam com meninas, os meninos só andam com meninas, e nessa época inicia o despertar da sexualidade e a experimentação sexual. Os meninos começam a masturbação em conjunto, vendo filme pornográfico, ou vendo revistas pornográficas, descobrindo o próprio corpo. As meninas também, muitas vezes. E isso, para a psicologia, não representa a homossexualidade. Isso representa uma busca pela identificação sexual em um grupo no qual o indivíduo se identifica. Então, os pais e professores precisam compreender isso para compreender o comportamento sexual dos jovens nessa determinada fase, né? Claro que ali o indivíduo já pode estar manifestando a sua atração homoafetiva, mas não necessariamente. Mas se trata de um adolescente, em meio aí da adolescência, nós devemos então entender o que isso significa para ele. Se o indivíduo diz que está tendo atração ou experiência homoafetiva, porque sempre teve isso, porque tentou não ter, porque luta com isso desde pequeno, porque esconde isso dos pais porque tem vergonha, então nós estamos diante de uma pessoa que tem um desejo homoafetivo, uma atração homoafetiva autêntica. Aquilo faz parte, possivelmente, da estrutura do indivíduo. E então estamos diante de um indivíduo homossexual. Para esses, nós vamos ter que ouvir o conselho de Emmanuel, no final do livro Vida e Sexo, quando diz que tão logo o indivíduo apresente a sua atração homoafetiva, deve-se lhe dar as orientações educativas da mesma forma que se administra instrução à maioria heterossexual. Ou seja, o indivíduo deve ser levado e conduzido a uma educação afetiva e sexual. Mas, se nós ouvimos que o indivíduo está tendo uma atração homoafetiva, que está tendo uma experiência, aliás, homoafetiva, porque os seus amigos e colegas de escola estão tendo, porque é moda, porque porque quer ser igual, porque não quer ter rótulos, porque todo mundo tem e ele também quer ter, então nós não estamos diante de um indivíduo que é estruturalmente homossexual. Nós estamos diante de um indivíduo que está com comportamento transgressor de adolescência, que é aquele que se identifica com o grupo e passa a espelhar o seu grupo nas características deste grupo. Então, os pais devem lidar com isso como qualquer comportamento transgressor da adolescência. Devem ajudar o indivíduo a compreender como um comportamento desconectado de si mesmo tem repercussões na sua vida e auxiliar-lhe psicologicamente naquela fase. Assim, a expressão homoafetiva na adolescência ela precisa ser individualizada e compreendida para que o indivíduo possa ser auxiliado. E os pais, muito frequentemente, têm que buscar ajuda psicológica para conseguirem lidar com o que significa para eles, pais, aquela circunstância. No caso das doenças mentais ou das compulsões sexuais, nós temos o universo da psiquiatria. E, neste caso, a vivência homossexual, ela se torna um sintoma e não necessariamente a orientação sexual do indivíduo. Por exemplo, pacientes psicóticos muito frequentemente têm atrações homossexuais como sintoma e não necessariamente como a sua estrutura. A homossexualidade já foi vista em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas e povos. Na Grécia Antiga era muito comum, né? Vários deuses eram homossexuais dentro da mitologia grega. Na Grécia havia a relação sexual entre o Erastes e o Eromenos, aquele que educava e aquele que era educado. E é interessante ver aí o sexo como uma forma de poder, porque naquela época, quem educava se relacionava com o educando ativamente, ou seja, quem educava fazia o papel ativo na relação sexual e quem era educado fazia o papel passivo.
E tão logo este educando entrasse na vida adulta e passava a ser educador, ele se tornava ativo na relação sexual. E aí vocês veem a penetração, o pênis, o falo, como bem descreveu depois Freud, como um instrumento de poder, e a relação sexual como uma forma de dominação de poder. Em Tebas havia um exército composto por 150 casais homossexuais. E esse exército era considerado imbatível, porque era desonroso morrer na guerra, mas era mais desonroso ainda deixar o seu amor morrer na guerra. Então as pessoas lutavam com dupla motivação, pela sua própria vida e para defender aqueles que eles amavam. Na Inquisição houve uma perseguição aos homossexuais. Vários papas foram declaradamente, historicamente, registrados a sua homossexualidade. Nas artes, Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo também eram declaradamente homossexuais. E nós temos o seu legado histórico nas artes aí para nós. A homossexualidade foi criminalizada em 1533 pelo rei Henrique VIII da Inglaterra. Isso levou para a cadeia o famoso dramaturgo irlandês Oscar Wilde, que na cadeia escreveu um belíssimo texto a respeito do amor entre iguais, em que ele chama a homossexualidade do amor que não ousa dizer o nome. Uma frase que ficou conhecida, que até hoje é utilizada e que tem origem neste texto de Oscar Wilde. Ao longo dos anos, os países vão descriminalizando a homossexualidade. E em 1870, dois médicos, o Otto e o von Krafft-Ebing, classificam a homossexualidade como doença em um texto chamado As Sensações Sexuais Contrárias. Então, de 1870 até 1970 e poucos, 73 se não me engano, a homossexualidade vai ser classificada como doença. E esses 100 anos de classificação têm um forte legado na nossa história e na nossa cultura, também dentro do movimento espírita. Em 73, a Associação Americana de Psiquiatria retira a homossexualidade da lista de doenças mentais, porque descobre que as pesquisas que se baseavam nisto eram pesquisas cheias de erros metodológicos. A Associação de Psicologia vai fazer o mesmo. Em 92, a Organização Mundial de Saúde também. Em 85, o Brasil, no seu Conselho de Psicologia e de Psiquiatria, também retiram. Há mais de 40 anos, a homossexualidade não é considerada doença na história dos Estados Unidos e há mais de 30 no do Brasil. E ainda hoje nós continuamos tendo muitas pessoas que afirmam que a homossexualidade é uma enfermidade, que é curável e etc. e tal. Isto é um desconhecimento da ciência por detrás deste assunto. Qual que é, então, a visão científica? Simon Levy, ele fala algo muito importante. Ele diz assim: mesmo com a melhor boa vontade do mundo, é difícil não pensar sobre a causa da homossexualidade sem implicar que a heterossexualidade seja a condição normal que não requer explicação. É claro para a ciência que todo o espectro das orientações sexuais está por ser compreendido e explicado, mas a homossexualidade é a condição estigmatizada. O que deve ser enfatizado, então, é que procurar a causa da homossexualidade é o mesmo que procurar a causa da heterossexualidade. Isso é muito interessante. Se vocês perguntam assim, a ciência consegue explicar a heterossexualidade? A resposta é, também não. Sabe descrever a heterossexualidade nos mecanismos de atração, em uma série de coisas, mas a ciência compreende profundamente a heterossexualidade? Também não. Significa que a heterossexualidade seja nenhum problema, muito pelo contrário. Mas significa que no universo da ciência tudo está por ser ainda explicado. Mas a homossexualidade é a condição estigmatizada, que por ser minoria, todos requerem explicação científica a respeito do assunto. Então, qual é o ponto que a ciência está a respeito desse assunto? Primeiro, o comportamento homossexual já foi registrado em todas as espécies animais em que a sexualidade foi observada. Todas as espécies possuem expressão homossexual.
E a explicação para isso é a mais variada possível. Desde os comportamentos adaptativos, quando não há o sexo oposto, e então os animais se adaptam para a sobrevivência e para a proteção da prole, até a expressão de relacionamentos que são assim desde o início. Por exemplo, em pinguins, em casais de cisne, em casais de golfinhos, que estabelecem relações homossexuais e permanecem estáveis durante toda a vida, dentro daquela forma de relacionamento. Assim, a biologia dá inúmeras explicações variadas a respeito do assunto. Esse livro, do Bruce Bagamy, ele traz a homossexualidade animal e a diversidade natural. É um livro dessa grossura, letrinha desse tamanhozinho, e que mostra as várias pesquisas em que a homossexualidade foi observada, né? E é muito interessante. Por exemplo, nos bisões machos até 3 anos, metade das relações sexuais ocorre com indivíduos do mesmo sexo. 10 a 15% das gaivotas mantém relação homossexual. Quando há ausência de machos, uma delas assume a função de condução da relação. Golfinhos em cativeiro ou no mar apresentam comportamento sexual. Igualmente, macacos réus. Os macacos bonobos são quase todos bissexuais. Por quê? Porque eles já descobriram prazer. E então, a sua relação não está limitada à reprodução. Eles se relacionam sexualmente pelo prazer, e isso dentro de relações bissexuais. O que temos, então, dentro da pesquisa humana? Esses são 2 livros que trazem boas sínteses a respeito deste tema. Nesse livro, o Simon Levey fala sobre a homossexualidade, a heterossexualidade e a razão de sê-lo. Foi publicado em Nova York, A Ciência da Orientação Sexual. E aquele ali, do Jacques Balthazar, foi publicado na Bélgica, em Bruxelas, diz assim: Biologia da homossexualidade. E tem um subtítulo que diz: se nasce homossexual, não se escolhe ser. Tanto um quanto o outro são chefes de grandes redes de pesquisa, e os 2 afirmam igualmente a mesma coisa. Há suficientes dados na pesquisa para afirmar que a homossexualidade, pelo menos daqueles indivíduos que são estruturalmente homossexuais, ela vem desde o nascimento. As pesquisas demonstram que os homossexuais têm lembrança das primeiras atrações homossexuais desde os 5 anos de idade. Ainda em uma fase que a sexualidade não está nem completamente formada, não é? Então, eu vou trazer para vocês uma pesquisa de cada área, só para que vocês conheçam os ramos de pesquisa. Depois, quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem no meu livro um capítulo grande a respeito só das pesquisas científicas, e pode procurar os artigos para poder ler a respeito. O que a ciência biológica fala? Na área hormonal, anatômica, cognitiva e genética. Na área hormonal, se estudou um grupo de mulheres homossexuais e um grupo de mulheres heterossexuais. Se descobriu que o tamanho dos dedos eram diferentes. Era maior nas mulheres heterossexuais do que nas mulheres homossexuais, do que nas mulheres heterossexuais. Pode olhar o dedo, gente. Essa é a hora que as pessoas fazem assim, ó. Discretamente. Não se trata do tamanho do seu dedo. Na verdade, essa pesquisa só demonstrou que, comparativamente, comparando as mulheres homossexuais com as heterossexuais, as homossexuais tinham os dedos maiores, a diferença dos dedos maiores. Também se observou que as mulheres homossexuais tinham o tamanho dos ossos longos do braço e das pernas maiores. Isso é muito interessante, não é? É. Porque o tamanho dos dedos e o tamanho dos ossos longos é determinado pela quantidade de hormônio sexual a que o feto foi exposto no período intrauterino. Então, hipotetiza-se que se os dedos e os ossos longos são maiores, então houve uma maior exposição ao hormônio sexual. No caso, esses hormônios sexuais são os mesmos que amadurecem os órgãos sexuais cerebrais. Então, se hipotetiza que se há uma diferença no tamanho dos dedos e dos ossos longos, também há uma diferença anatômica cerebral. E aí vai se procurar estruturas cerebrais
de diferentes tamanhos. Não patológicas, mas de diferentes tamanhos. Já se encontrou? Sim. Se encontraram algumas áreas cerebrais maiores em homossexuais do que em heterossexuais. Mas tem alguns vieses metodológicos nessas pesquisas. A maioria delas foi feita em homens homossexuais que desencarnaram com HIV. Com AIDS, na verdade, né, devido à infecção pelo HIV. E então não se sabe se aquela alteração cerebral é devido a AIDS ou é devido simplesmente a uma situação estrutural, natural do indivíduo. Algumas outras áreas foram encontradas diferenciadas, mas sem que isso explique a atração homoafetiva. A área cognitiva, ela também ajuda a explicar essa área. Por exemplo, se observou que homens homossexuais têm fluência verbal e memória semelhante ao de mulheres heterossexuais. Isso significa que fala mais e tem melhor memória, né? A gente sabe que mulher fala muito mais que homem, é ou não é verdade? Sim ou não? Vocês acham que isso é sexismo? Não, gente, é fato, né? As mulheres têm muito mais facilidade de expressão, o homem é mais contido. E a memória e a capacidade cerebral de mulheres também é muito diferente. A mulher faz muito mais coisa ao mesmo tempo que o homem. O homem tem que estar focado em uma tarefa por vez. A mulher consegue focar em várias tarefas. É ou não é verdade? É. Ainda que tenha menos neurônios. As pessoas reagem, mas isso também é dado científico, vocês não sabiam? As mulheres, estatisticamente, têm menos neurônios que os homens. Mas não faz diferença nenhuma, porque o número de neurônios não influencia em nada. O que influencia é o número das conexões neuronais que se estabelecem. Por que a mulher faz mais coisa ao mesmo tempo? Porque tem maior número de fibras no corpo caloso, que é aquela área cerebral que comunica um hemisfério com o outro. Então, as diferentes funções cognitivas de um hemisfério e outro têm maior comunicabilidade e trânsito na mulher do que no homem. Ora, se o homem homossexual tem fluência verbal e memória semelhante ao da mulher heterossexual, então se hipotetiza que o cérebro seja semelhante, não é assim? Esta é uma área cognitiva que reforça os achados anatômicos, embora também não explique as coisas. Mas a área genética é a mais impactante. Essa pesquisa aqui, por exemplo, é muito impactante. Ela estudou 800 pares de gêmeos separados ao nascimento. Descobriu-se que, desses gêmeos, quando um era homossexual, o outro também era em 80% dos casos. Pessoas criadas por famílias diferentes, em contextos diferentes, igualmente os homossexuais em 80% dos casos. Isso é uma estatística muito forte que nos demonstra que há alguma questão biológica envolvida. Aí vocês me perguntam, Andrei, a ciência sabe explicar que questão biológica é essa? Não. No atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, das pesquisas científicas, há uma série de achados que nos mostra com toda clareza que há uma base biológica para a homossexualidade. Mas a ciência sabe explicar qual base é essa? Ainda não. Assim como não sabe também explicar a heterossexualidade. Então, para a ciência, esse universo de pesquisa continua ainda um grande desafio. Dentro da visão psicológica, nós temos várias vertentes. Freud, com a psicanálise, foi quem mais estudou. E ele descreveu o complexo de Édipo. Ele vai dizer que no desenvolvimento psicossexual normal, o menino, assim considerado por ele, o menino se apaixona pela mãe dentro da primeira fase, né? Édipo é um personagem da mitologia grega que se apaixonou por Jocasta, sua mãe. Então, o complexo de Édipo reflete essa primeira fase do desenvolvimento psicossexual, em que o menino se apaixona pela mamãe, aquela fase que a criança não larga nem desgruda da mãe por nada e quer a mamãe para tudo, né? Logo depois entra o pai e faz o corte. E mostra, a mamãe é sua, mas a mulher é minha. Quem beija na boca da mamãe sou eu, quem dorme na cama com a mamãe sou eu. Esse momento aqui, a porta do quarto está fechada porque tem coisa que só o papai faz com a mamãe. Você dorme no seu quartinho, você fica na sua caminha, você é só filho. Esse corte
muito importante, faz com que o filho, do dizer da psicanálise, reprima o desejo sexual pela mãe e o projete mais tarde nas mulheres que relembram a mamãe, naquelas que trazem a característica da mamãe. Então Freud vai descrever dentro das explicações que ele encontrou para a homossexualidade, uma saída negativa do complexo de Édipo. Ele vai dizer que quando a mãe é muito forte e o pai é muito fraco, ou a mãe não permite que o pai faça esse corte, dentro da alienação parental, por exemplo, então o menino permanece na relação edípica com a mãe, naquela paixão. Mas como essa relação incestuosa, ela é uma relação socialmente condenável, o indivíduo assume para si o objeto de desejo da mãe, que na verdade é o pai. Então assume para si a identificação com aquele desejo sexual da mãe. Isso explica a homossexualidade? Não. Nem de longe. A psicanálise já avançou muito e tem inúmeras e diferentes explicações hoje para a homossexualidade. Mas na época, tendo em vista aqueles com quem Freud lidou, era, sobretudo, que eram homossexuais afeminados e que teve um forte impacto dentro da pesquisa de Freud, e isso representa uma explicação. Freud também vai descrever o narcisismo, o indivíduo se apaixonar pela sua própria imagem, por algo igual a si mesmo. Narciso é o personagem da mitologia que se afoga apaixonando-se no lago pela sua própria imagem. Se achava tão bonito que se seduziu por si mesmo e terminou afogado no lago. Então o indivíduo se apaixonaria pela sua própria imagem. E também Freud descreve a sexualidade juvenil, em que o indivíduo tem medo do sexo oposto e passa a ficar naquela fase do início da adolescência, em que relaciona-se com o mesmo sexo por identificação e por segurança diante daquele momento psicológico. Após Freud, vieram outros psicanalistas, e esses psicanalistas dançaram com a coisa toda. Porque eles, identificados com a visão psiquiátrica de doença, patologizaram a homossexualidade completamente. Então vejam só o que eles disseram. Berglet, por exemplo, dizia assim: não existem homossexuais sãos. Bieber, logo com esse nome, vai dizer assim: a homossexualidade adulta é um estado psicopatológico. A heterossexualidade é a norma biológica. Isso é verdade? Não. Se não houver interferências, todos os indivíduos são heterossexuais. Berglet também vai dizer: a homossexualidade nunca é simplesmente uma área doente na pessoa. Toda pessoa do homossexual é neurótica. O homossexual é um masoquista psíquico. Delicado ele, né? Isto formatou a visão de toda uma geração, aliás, de várias gerações. E nós temos o reflexo disso na nossa sociedade e também no nosso movimento espírita. No movimento espírita, um dos livros que formatou a ideia espírita da homossexualidade foi o bastante conhecido livro Forças Sexuais da Alma, do queridíssimo Dr. Jorge Andréa, um psiquiatra extremamente competente, por quem nós temos profunda admiração. E eu não entendia como que o Dr. Jorge Andréa, tão competente, tinha textos tão pesados nesse livro a respeito da homossexualidade, da transexualidade, né, e das diversidades sexuais. Mas eu entendi muito bem quando eu conheci a visão psicanalítica da sua época. O que a Jorge Andréa fez foi pegar esta visão muito pesada da psicanálise e da psiquiatria da sua época e aplicar o conhecimento espírita e apresentar isto. Ele está errado? Sim ou não? Não. Ele fez o que a ciência da sua época tinha. Ele pegou o conhecimento científico, colocou junto com o conhecimento espírita e apresentou. O problema é a gente ficar repetindo igual papagaio sem atualizar o conhecimento científico. Porque depois disso, a ciência modificou muito a sua visão a respeito do assunto e nós não acompanhamos, enquanto movimento, esta realidade. Então, tem inúmeras pessoas hoje que só fazem Ctrl-C, Ctrl-V.
vão ali, copiam e colam, copiam e colam, copiam e colam. Só fazendo um movimento de identificação com o pensamento de outros, e aí você aperta a pessoa e fala assim, me explica isso. A pessoa não sabe explicar. Ela só sabe dizer o que fulano disse, mas ela não sabe afirmar. Quem não sabe pensar não é espírita. O espírita é um livre pensador. Chega às próprias conclusões. Sabe construir as ideias. Se você só repete a opinião de eminentes estudiosos espíritas, você é só um papagaio espírita. Sabe repetir, mas não introjetou aquilo que você repete. Aquilo, portanto, pode servir para os outros, mas não vai servir para a sua vida. Isso é muito importante de entender, gente, porque o espiritismo não é dogmático. Espiritismo não é um movimento para dar respostas prontas. Espiritismo é uma filosofia que nos ensina a pensar, que nos ensina a sentir, que nos ensina a compreender a vida. Então, para ter uma opinião espírita, você precisa ter uma reflexão espírita. Você precisa saber pensar espírita. Você precisa conhecer as bases que sustentam aquele pensamento. Aí, então, você sabe defender a ideia. Aí, então, a ideia é sua. Não é? Isso é muito importante. Mas vejam como que os psicanalistas pós-freudianos estavam em desacordo com o próprio Freud. Freud disse assim no final da vida: vários fatores permitem ver que os invertidos... O que são os invertidos? É o termo que Freud criou para chamar os homossexuais. Depois nós vamos encontrar esse termo na literatura espírita, o que causa uma série de confusão. Porque na literatura espírita, os espíritos utilizam o termo inversão sexual para falar de um espírito que veio de um sexo e reencarnou-se em outro, então tem o corpo de um sexo com o psiquismo de outro. E muita gente explica a homossexualidade desta forma. Ora, quem é verdadeiramente aquele que está num corpo com o psiquismo de outro? É o homossexual? Sim ou não? Não, senhores. Quem que é aquele que está num sexo e tem o psiquismo do outro? É o transexual. Exatamente. O transexual é que está num corpo, mas tem o psiquismo do outro. Então isso precisa de uma reflexão muito profunda, porque esse termo está sendo interpretado de uma forma distinta dentro do movimento espírita, né? Porque tem uma explicação espiritual num termo que já era científico. Então Freud, que criou o termo, vai dizer: encontra-se a inversão em pessoas que não exibem nenhum outro desvio grave da norma, porque ele considerava que a inversão era um desvio. Do mesmo modo, encontramos-la em pessoas cuja eficiência não está prejudicada e que, inclusive, se destacaram por um desenvolvimento intelectual e uma cultura particularmente elevados. É preciso considerar que nos povos antigos, no auge de sua cultura, a inversão era um fenômeno frequente, quase que uma instituição dotada de importantes funções. Veja que interessante. Ele, então, está falando, referindo-se naturalmente à cultura greco-romana. O fato é que, depois de Freud, nós tivemos a psicologia analítica de Jung, que primeiro começou considerando a homossexualidade como algo patológico, e depois passou a considerar, dentro do desenvolvimento da teoria dos arquétipos, as unidades forças do psiquismo, como algo distinto. Jung vai descrever o arquétipo da ânima e do ânimos, do feminino e do masculino. E ele diz que todos nós temos os dois dentro de nós. E que, portanto, nós temos o objetivo de integrar ânima e ânimos dentro do nosso desenvolvimento pessoal. Assim, os psicanalistas junguianos, hoje em dia, mostram que a relação entre iguais, ela pode ser um caminho de individuação, em que o indivíduo faz este processo de integração, assim como existem vários outros caminhos para isso. O fato é que a psicologia hoje considera a homossexualidade uma variante normal do comportamento sexual humano. Por que variante? Porque atinge ou é característica de 2 a 10% da população em geral. Embora vocês devam compreender uma coisa, 2 a 10% da população hoje
é o mesmo que os 4% da pesquisa do Kinsey. Ou seja, 2 a 10% são aquilo que são manifestos. O universo da expressão sexual, ele em geral é muito maior do que aquilo que a pesquisa demonstra. Tá claro até agora, gente? A visão científica? Alguma dúvida nessa questão? Sem conhecer bem as definições e conhecer o aspecto atual da ciência, nós não conseguimos caminhar para uma interpretação doutrinária que seja consentânea ou de acordo com a ciência. Porque, por exemplo, no livro Vida e Sexo de Emmanuel, na primeira frase do capítulo 21 já tem um erro conceitual grave, que talvez para a época que Emmanuel escreveu o texto fosse adequado, mas hoje não é. Emmanuel diz assim: a homossexualidade, também chamada de transexualidade por alguns círculos da ciência, e aí ele começa a discorrer sobre a homossexualidade. Homossexualidade e transexualidade é a mesma coisa? Não. O transexual é alguém que tem uma questão de identidade. Identidade é você olhar no espelho e sentir-se homem ou mulher. O homossexual não tem nenhuma questão de identidade. O homem homossexual olha no espelho e vê um homem, a mulher homossexual olha no espelho e vê uma mulher. Mesmo que o homem seja afeminado e a mulher seja masculinizada. Não há um sofrimento por ser daquele sexo. Já o transexual tem um grande sofrimento. Inclusive, como o transexual é um diagnóstico de identidade, o transexual pode ter qualquer orientação sexual possível. O transexual pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Porque orientação sexual significa se atrair pelo igual ou pelo diferente. Não tem a ver com a identidade. Vocês acham que a maioria dos transexuais se atrai homo, hétero ou bissexualmente? Quem acha que é homo, levanta a mão. Quem acha que é hétero? Quem acha que é bi? Quem não faz a mínima ideia? Quem não quer brincar? Olha só. A maioria dos transexuais tem atração heterossexual. Isso significa se atraem pelo mesmo que sentem ser. Como foi o caso do Thomas Beatty. Thomas Beatty nasceu num corpo feminino, não foi? Mas ele se casou com aquela mulher que era estéril. Então, ele retirou o seio, mas não retirou o útero. Como ela não podia mais engravidar, eles utilizaram o esperma de um banco de esperma e ele engravidou. Por que eu digo ele, gente? Porque o transexual tem que ser chamado pelo sexo que ele sente ser, e não pelo sexo biológico, ok? Da mesma forma, se diz as travestis. Se refere geralmente no feminino, porque a maioria das travestis é de homem para mulher, então deve ser chamado naquilo que se manifesta, e não naquilo que é o seu sexo biológico. Para a gente aprender os termos sociais corretos. Então, Thomas Beatty, ele nasceu num corpo feminino, mas desde sempre se sentiu homem. Se atraiu por uma mulher. Isto é uma relação homossexual ou heterossexual? É heterossexual. Ele se atrai pelo seu diferente psíquico, que nesse caso é semelhante biológico. Se fosse olhar pela biologia, podia classificar como homossexualidade, mas não é o biológico que define, é o psíquico. Tá claro isso? Deu um nó na cabeça? Ótimo. A gente só se desfaz dos preconceitos quando a gente dá um nó nas ideias. Quando a gente fica cheio de certeza, é um perigo. Mas na segunda parte nós vamos clarear mais isto. Antes de passar para o intervalo, eu gostaria de apresentar um projeto que me é muito importante e querido ao coração para vocês. Bom, primeiramente eu quero dizer que todas as questões que eu estou falando aqui, vocês encontram todas as questões que eu estou falando aqui, vocês encontram no livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que está ali fora, que é um dos livros de minha autoria. O último que eu lancei foi o Reconciliação, consigo mesmo, com a família, com Deus. O primeiro que eu lancei foi o Cura e Autocura,
uma visão médica espírita sobre saúde e adoecimento. Também lancei o Alto Amor e Outras Potências da Alma, em parceria com o Espírito Dias da Cruz, que fala sobre o desenvolvimento espiritual e das virtudes em nós. E ali vocês vão encontrar inúmeros outros livros da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Também DVDs de palestra, inclusive o DVD dessa palestra e desse seminário de hoje. Vão encontrar livros para jovens, livro para crianças, vão encontrar livros sobre saúde, sobre câncer, livros sobre saúde mental, livros de educação emocional e valores humanos, com variadas temáticas. Enfim, os livros estão todos aqui, mas eu não vou apresentar um por um não, que senão nós não vamos sair daqui. Ok? Bom, o projeto que eu gostaria de falar para vocês é esse projeto que se intitula Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que existe há 6 anos e que se ocupa de dar atenção às crianças órfãs de Moçambique. Wagner Moura, o fundador e idealizador desta ONG, sempre sentiu uma vontade de servir na África. E um dia ele colocou a mochila nas costas e foi para Moçambique, país de colonização portuguesa, para ver o que é que esse chamado interno fazia por ele. E quando lá chegou, a vida o levou até as aldeias e ele conheceu a triste realidade dos órfãos. Ele viu coisas como esta daqui, ó. As pessoas vivendo em moradias assim, casas de palha com pau, as crianças órfãs vivendo sozinhas, muitas vezes em casas desse tipo. Vocês imaginem que Moçambique tem 1 milhão de órfãos. Destes, 610 mil devidos à contaminação pelo HIV e a AIDS. Muitos deles moram sozinhos nessas casinhas, em que se tem lá dentro apenas uma palha no chão, onde as crianças deitam e dormem, a alimentação muito escassa, quando tem, uma boa parte só come folhas, e uma situação de extrema miséria, de forma muito mais profunda do que aquela que nós conhecemos no Brasil. O alto índice de contaminação pelo HIV, a água não é potável, mesmo assim ela é utilizada, vem de poços, a água é barrosa e salobra, e em algumas regiões não há nem poço. A alimentação vem do milho ou da mandioca, quando tem. Eles pilam o milho, moem, colocam água e sal, fazem uma massa branca chamada chima, que é semelhante ao nosso angu mineiro, e comem isso com ervas amargas, que se chama cacane. Então, é isso que é a fonte da alimentação quando tem. É uma situação de muita fome e de muita miséria. Aqui a chima, para vocês verem, né, sendo feita ali, que vai ser a refeição deles por dias e a única alimentação. Aqui esta senhora quebra coquinhos para dar de comer também às crianças. E esta senhora inaugurou um outro projeto dentro da ONG, quando foi descoberta, dormindo e vivendo debaixo da árvore, e comendo os coquinhos que caíam da árvore e as lagartas que caíam da árvore. Então se descobriu que existiam inúmeros idosos vulneráveis, passando fome e necessidade, e a ONG também começou a ampará-los. Vejam a água. As pessoas levam, né, galões. Esse poço aqui já é nosso. Nós construímos esse poço aqui dentro de uma das unidades. Mas a situação natural é essa daqui, ó. Esta região, na fronteira com o Zimbábue, não chove há 13 anos. Todos os rios estão secos. Então, no leito seco do rio, se cava um buraco, ali mina uma água cinzenta, e as pessoas vão lá, enchem os galões com esta água e levam para casa, às vezes em 6 viagens, levando na cabeça por quilômetros, crianças e adultos, e esta água que vai ser fonte da alimentação, que vai ser fonte de tudo que é feito, né? É uma situação muito dolorosa e de muita dificuldade. Olha o cachorrinho. Aqui nós vemos a escola, mas eu brinco que essa... Apaga a luz, por gentileza. Que essa não é a escola normal. Essa é a escola particular, embora não exista isso lá, né? Essa que é a escola pública.
As crianças são educadas à sombra de uma árvore. E então, à sombra da árvore, elas têm a oportunidade de serem alfabetizadas. Escrevendo no chão com o dedo. Então, são situações de muita carência, de muita pobreza. Vocês vão conhecer Linda e Alegria, essas duas irmãs, que são amparadas pelo projeto que foi criado lá, para que vocês conheçam o tipo de criança que esse projeto ajuda. Linda Branca. Sama nama? Sama no, sama apa no, ina mama na papai, a minha avó, a minha titia. Ela diz que é linda, Adriana, que vive com a irmã, mas eles não têm mãe, não têm pai, não têm tia. Imana mfuna kukumu, imana muundla kumuna vambiri. Nós corpenta uta kusanta, uta kuitar. Ela diz que vai fazer trabalho na machamba para conseguir alimentar-se. O alamale município. Não vou escolher, para as quantas. Ele diz que nos dias que vai para a machamba, falta a escola para ganhar 50 meticais diários. E lá no Munaíni, na Inifisha Kudlan. Uma fruta vital. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Como que pungalona munho na? A creche. Essa comida que nós temos aqui fomos dados pela creche. Alô, como é que nós fazemos da creche? Quando a gente não apanha comida na creche, temos que ir à machamba fazer o trabalho para podermos ganhar 50 meticais dia. Uma quando eu na lua muculaco. O após diz que o irmão mais velho está na África do Sul e não cuida delas e nem liga, não diz nada, nem manda comida para elas. E papai, afi, ou vai? Tu aí? Diz que o pai e a mãe morreram enquanto ela era pequenina e não sabe o motivo da doença que levou à morte dos pais. Os pais também morreram, deixaram gado e cabritos, mas o gado bovino os avós levaram. Aqui o que eles têm são cabritos. Tem muito dinheiro que me engana, Tom? 11. Aqui elas duas contam com 11 cabritos, mas esses 11 cabritos que ela tem não tem corda. Quando os cabritos invadem a machamba de donos, elas são submessas a capinar nas machambas de dono pela queda dos cabritos feitos. Se houvesse uns titis que quisessem nos ajudar, podiam construir uma casa para nós, porque quando a ventania e chove, as chapas abanam e a chuva entra e elas têm medo. Aí já são imagens do projeto que foi criado lá. Então, quando Wagner voltou para o Brasil, conheceu esta realidade, ele criou um trabalho
que cria creches ou centros de acolhimento nas aldeias, no espaço que é doado pela própria aldeia para isso, em que as crianças passam o dia inteiro, recebem alimentação, recebem educação, higiene e um trabalho cultural através da música. Esse trabalho, ele é feito através do sistema de apadrinhamento. Então, aqui no Brasil, as crianças são apadrinhadas, e vocês imaginem que com R$50 mensais, nós sustentamos a criança um mês no projeto. R$50, que para nós aqui, nós gastamos numa pizza, 2 idas no cinema, não é? Numa coisa simples, isso muda a vida de uma criança na África. 180 graus. Porque é muito mais do que dar alimento. É inseri-la num espaço de cuidado, de convivência, de sociabilidade, de valor, de promoção humana, de crescimento. É algo muito significativo. Esse projeto já tem 6 anos. Hoje ampara 3.000 crianças na África, em 9 aldeias. Em breve serão mais 3 aldeias e mais 3 unidades, mais 800 crianças vindo aí, sendo cadastradas. Um trabalho extremamente respeitável. Então, vocês veem aqui a estrutura, né? São montadas salas de aula, nessa forma das palhas mesmo da aldeia. As crianças recebem alimentação. E são muitas crianças. Né? São por volta de 3.000 hoje. Muito musicais, uma grande força cultural. Essa daí é uma dança chamada Macessa. Aqui vocês veem a alimentação, novamente, o trabalho odontológico. Aqui as crianças estão comendo arroz, feijão, frango e a makove. Makove é um prato típico de Moçambique que é feito com couve, amendoim, moído e leite de coco. Uma delícia. Um prato forte, nutritivo e se come com muita frequência lá. As crianças do projeto, né, nas unidades, nas aldeias, algumas apenas das crianças, existem muitas mais. E hoje o projeto constrói casas, né, como construiu para esta família, porque tira as pessoas daquelas casas de lona e papelão, muitas vezes, e coloca em casas que são as casas típicas da aldeia, que para nós aqui parecem casas ruins, mas quando você vê na estrutura da aldeia, são casas muito boas para o padrão de lá e que permitem às pessoas uma qualidade de vida boa, porque são doados colchões, cobertores, mantas, e as pessoas conseguem ficar abrigadas. Né? Uma casinha dessa, por exemplo, custa R$1.800. E muitos doadores doaram a construção de uma casa e nós já podemos fazer mais de 20 casas lá. Aqui uma outra família que ganhou, né? Essa pessoa aqui, inclusive, foi empregada no projeto, porque é HIV positiva, e uma forma de ajudar com dignidade é dar emprego, é dar capacidade de promoção humana. Esse projeto não tem nada de assistencialista, ele é todo realizado pelos próprios moçambicanos, né, que fazem o projeto, e vem do Brasil apenas o recurso e as orientações. Aqui as cadeiras de roda e o andador que foram levados para esse menininho, que é um exemplo de garra, participa de uma das aldeias. Os jovens, que se entraram como crianças 6 anos atrás e hoje já estão jovens, e são monitores, são realizadores deste projeto. A padaria, nós conseguimos fazer uma padaria em uma das unidades. Daqui do Brasil foi uma máquina de fazer tijolos, serrada em 3 partes, colocada na bagagem dos caravaneiros, que vai daqui caravanas para lá 4 vezes por ano. Chegou lá, essa máquina foi soldada e então fizeram-se já os tijolos suficientes para construir uma padaria, construir uma pequena casinha na unidade modelo. E o maquinário foi de navio daqui para Moçambique e já tem uma padaria funcionante dentro de uma aldeia onde não tinha nenhuma fonte alimentar disponível para aquela comunidade. Isso, os próprios jovens do projeto são empregados, capacitados, então é um projeto que dá promoção humana e muito rico, né? Tem várias ações, o trabalho médico, o trabalho odontológico. Aqui são os testes que nós fizemos lá, né? Nós fizemos 1.100 testes de rápidos, diagnóstico e prevenção do HIV, descobrimos 123 pessoas contaminadas pelo HIV e as encaminhamos para o tratamento. Porque Moçambique tem tratamento, mas as pessoas não têm acesso.
Então, nós pagamos o acesso, o transporte até o tratamento, supervisionamos o tratamento, os efeitos colaterais e o processo do aleitamento artificial para as mães soropositivas, as crianças, e uma série de outras questões. Bom, trabalho médico. Aqui é o Wagner, né, o grande idealizador disso tudo, alma querida, humilde, boa, que acolheu todas essas crianças no seu coração. E eu estou contando isso para vocês para dar a vocês a oportunidade de fazerem parte desta família do amor sem fronteiras. Caso você tenha se sensibilizado com Linda e Alegria, saiba que, como ela, existem milhares de crianças aguardando a oportunidade de um projeto como este. E nós queremos dar mais espaço para mais pessoas. Existem vários padrinhos aqui já de São José, porque não é a primeira vez que eu apresento este projeto aqui, mas talvez você esteja vendo pela primeira vez, ou agora seu coração esteja pedindo, e se você desejar, basta se cadastrar, basta me procurar, eu vou estar ali fora, tem esta ficha, basta preenchê-la e me entregar aqui agora, e você vai estar cadastrado. As doações são diretamente nas contas da ONG, via transferência bancária, ou por boleto, ou pelo cartão de crédito, que você já pode, inclusive, pagar, porque nós temos aqui a maquininha de cartão de crédito da Fraternidade. Se você quiser, você pode doar 1 ano de doação dividido em 12 parcelas, significa que todo mês vai cair R$50 no seu cartão de crédito, e já é o apadrinhamento. Significa que se você entra como padrinho, uma criança é imediatamente inserida no projeto. Isso significa que uma vida é salva, significa que uma vida é transformada através do seu gesto, através do seu carinho. É algo que para nós é muito pouco, vamos convir, não é? Porque fazendo algum sacrifício nós temos a condição de retirar isso do nosso orçamento. Mas para essas crianças, isso não é pouco, isso é absolutamente divino. Isso altera as suas vidas completamente. Então, fiquem à vontade para apadrinhar, para me procurar, para esclarecer-se mais. Esse projeto é absolutamente idôneo, absolutamente sério. O recurso vai todo para Moçambique. Todos nós que vamos para lá servir nas caravanas, pagamos tudo do nosso próprio bolso. Esse trabalho é um trabalho que transforma e salva vidas. E você tem a oportunidade de fazer parte dele. Então, nós vamos fazer 15 minutos de intervalo.